Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o justnaturalismo. Para isso, a gente vai ter que voltar lá na Grécia, né, na filosofia, e sobre as tragédias. Nós sabemos que os gregos eram bem famosos, né, nas tragédias, em concursos aí de teatros, de tragédias e comédias. E essa tragédia é de Sófocles. Temos três nomes bem importantes nas tragédias gregas ali, que era de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Essa é especificamente de Sófocles, que ganhou vários concursos de teatros, das peças ali que eles faziam, só que eles não eram como a gente vê os artistas de hoje, né? Aquela, assim, celebridade que ganha muito, não. Lá eles faziam como no contexto deles lá, no diário, como se fosse horas vagas ali. E tem início essa tragédia, quando ela é 442 a.C., ela fala sobre uma situação ali da morte dos filhos de Édipo, que quando ele era o rei de Tebas, e quando os filhos, Édipo morre, os filhos deles, eles querem pegar o trono. Então eles lutam até a morte, os dois morrem, né? Eteocles e Polinices. Quem sobe ao trono de Tebas seria Creonte, pela linhagem de Jocasta. E ele toma o poder. E o primeiro edito dele é que o Eteocles, ele poderia ter toda a honraria ali na morte dele, né? O funeral com toda a honraria. Mas Polinices seria lançado a esmo na terra, não poderia ser enterrado, e ele teria que ficar ali a esmo até o corpo dele acabar, para ser exemplo, né? Ele seria acabado ali, dilacerado por cães, por aves, mas ele seria exemplo para todos aqueles que quisessem tomar o poder de Tebas. Mas a irmã Antígonas não aceitou aquilo. O que ela fez? Ela enterrou o irmão. Quando ele ficou sabendo, né, que tinha uma camada de terra ali sobre Polinices e que ele tinha sido enterrado, as pessoas assim não comentavam muito, mas porque sabiam que Antígonas estava certa, mas também não queria se colocar, né, diante daquela briga ali, porque também temia Creontes. E Creontes, uma hora ele descobriu que foi Antígonas que desrespeitou, que desobedeceu o decreto deles e que enterrou seu irmão Polinices. E quando ele foi questioná-la, só que existia uma outra confusão aí. Por quê? Antígonas, ela era, né, a noiva do filho de Creontes. Ela era a noiva de Hemon, filho de Creontes. Então, Hemon falou assim, olha, se você matá-la, vai ser parricídio. Se você matá-la, o que vai acontecer? Eu também, pode me matar também, porque eu vou morrer, que eu não vou aguentar. Então ele ameaçou, né, se matar caso Creonte executasse sua ordem. E houve um debate ali de ideias, né, ele falando que, Creonte falando que ela não poderia ter desobedecido, porque aquilo foi uma lei dele, a lei dele era que valia ali, né, que ele não podia ser enterrado como um justo, como um honrado, porque ele era um ímpio. E a Antígonas fala assim, não, né, antes de mim e de você, antes de qualquer rei, né, existe um direito imutável, existe um direito, né, dele ter essa dignidade. Ela fala assim, eu vou ler esse pedacinho aqui, que eu acho muito bonito na peça, que ela fala assim, essas leis não foi Zeus que as promulgou, nem a justiça que coabita com os deuses infernais, estabeleceu essas leis para os homens. Eu entendi que os seus éditos não tinham tal poder, que um mortal pudesse sobrelevar os preceitos não escritos, mas imutáveis dos deuses, porque esses não são de agora, nem de ontem, mas vigoram sempre, e ninguém sabe quando surgiram. Então ela disse o quê, né? Ele, como homem, ele tem uma dignidade. Ele precisa ser enterrado com dignidade. Ele é filho de um rei, ele precisa ser enterrado com dignidade, até mesmo porque ele é homem. Todos têm que ser enterrados com dignidade. Isso não foi eu que criou, nem você que criou, mas algo que estava, né, e que não vai ser mudado e que já existia antes, até mesmo
do próprio rei ali. Então ela exaltou a dignidade, né, a humanidade ali de seu irmão de Polinices e o reconhecimento de uma ordem que precede ao próprio homem, né, de uma ordem que ela vem até mesmo antes do homem, que é ali, né, que muitos o que transcende, né, que Platão falava que é aquele que transcende, ou mesmo que fala sobre a metafísica, mas que ela existe anterior, né, ao próprio homem e que tem a ordem, né, que ali no caso que ela queria falar era alguma coisa que organiza o cosmos e que é anterior a gente, que a gente sabe porque é como se aquilo pulsasse no coração pedindo por aquilo. E eu vou deixar aqui só um pedacinho, né, para os gregos eles entendiam que eram os deuses e para nós cristãos a Bíblia fala assim: quando foi criado o homem, e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então aqui a gente vê que na criação, né, Deus, nós não somos somente criaturas, mas somos a obra-prima da criação, e todas as outras coisas deveriam ser sujeitas, né, a nós, por ordem do próprio Deus. Então o homem tem sim a sua dignidade, tem sim a sua humanidade respeitada, né, pela autoridade máxima que é o nosso Deus. Muito obrigada.